Uma equipa de astrónomos utilizou o telescópio espacial James Webb para fazer uma descoberta surpreendente sobre uma galáxia antiga. É o primeiro tema para a viagem pelo espaço com o Miguel Gonçalves. E Miguel, muito bom dia. Falamos então deste telescópio e desta galáxia que não está a rodar. Sim, ou que pelo menos tem uma rotação muito mais lenta do que aquilo que nós estávamos à espera no chamado universo bebé. Tu disseste uma galáxia muito antiga, é verdade, mas olha, isto parece um pixel. Totalmente desfocado, mas isto tem informação científica poderosíssima e é uma imagem do telescópio espacial James Webb. Sempre que o James Webb analisa os primeiros tempos do universo, portanto, quando o universo era muito bebê, tem sempre uma história fascinante para nos contar. Neste tempo, o universo era muito mais pequeno, era muito mais quente e a colisão entre galáxias era muito mais frequente. E, portanto, seria de esperar que as galáxias que nós encontramos nos primeiros tempos do universo seriam galáxias muito dinâmicas, com velocidades de rotação muito elevadas. Nós olhamos para o universo agora mais do nosso tempo, 13,8 mil milhões de anos depois, e para o universo mais próximo da nossa Via Láctea, nós encontramos galáxias que rodam de uma maneira muito mais calma, muito mais tranquila. E porquê? Porque o universo teve estes 13,8 mil milhões de anos para acalmar, digamos assim. Bom, qual é que é o aspecto fascinante desta galáxia que agora James Webb nos conta? É que esta galáxia primordial, quando devia rodar muito depressa, roda muitíssimo devagar. Parece até que seria uma galáxia própria do nosso tempo e mais próxima da Via Láctea, quer no espaço, quer no tempo. Agora, e nestas proximidades, é que nós encontramos galáxias que rodam muito mais devagar. E mais interessante ainda, olhamos para aquela galáxia dada pelo James Webb e é uma galáxia irregular na sua forma. Quer dizer que esta galáxia também tem ali provas de que recentemente teve interações com outras galáxias e, portanto, deveria rodar muito mais rapidamente. Não é isso que acontece. E, portanto, tudo o que nos conta a história da formação e evolução das galáxias é que nestes primeiros tempos era tudo muito mais turbulento, com velocidades de rotação muito mais elevadas, com colisões entre galáxias e, portanto, encontrávamos galáxias rodar muito mais rapidamente, mas esta veio estragar, no fundo, este nosso modelo. Mais interessante ainda, o James Webb olhou para outras galáxias deste tempo, estamos a falar quando o universo tinha cerca de 1,8 mil milhões de anos, olhou para outras galáxias e essas galáxias, de facto, estavam a rodar rapidamente, como diz a teoria. Esta é que apresenta esta anomalia, este mistério de rodar muito mais lentamente. Portanto, como podes ver, sempre que olhamos para o universo distante com o James Webb, e só mesmo o James Webb, Jorge, é que nos podia dar uma indicação da velocidade da rotação desta galáxia, devido à sua capacidade tecnológica. E, portanto, temos aqui mais um mistério de tentar perceber como é que num universo turbulento nós encontramos uma galáxia que gira mais devagar e que ainda por cima tem provas, tem traços de que até teve uma colisão recentemente. Ela devia rodar muitíssimo mais depressa. Repara que isto é uma imagem do Hubble do universo mais distante. Encontramos todo este tipo de galáxias muito irregulares e a rodar muito rapidamente. Isto é uma informação que o próprio Hubble também nos deu, mas agora este James Webb diz que, atenção, isto pode não ser a regra. Eu encontrei aqui uma galáxia que roda devagarinho. Ora, e agora falamos, mudando de tema, de uma investigação pioneira, ou uma descoberta pioneira, e está relacionada com exoplanetas. Sim, tudo aquilo que vamos ver aqui são ilustrações, obviamente, são animações, mas permite tentar perceber isto que nós estamos aqui a ver. Isto é um Júpiter quente. O que é um Júpiter quente? É uma classe de planetas que nós não temos no nosso sistema solar. Imagina o que é pegar o nosso Júpiter, o maior planeta do sistema solar, e colocá-lo numa órbita muitíssimo mais próxima do Sol do que Mercúrio. Daí a designação quente, porque está muito quente, está muito próximo da sua estrela. Nós já descobrimos mais de 6 mil exoplanetas, são planetas que orbitam outras estrelas que não o Sol. E agora este estudo olhou para 7 desses exoplanetas, todos Júpiter quentes, todos muito próximos das suas estrelas. E descobriu uma coisa fascinante, que é, obviamente, todos eles muito quentes. Quanto mais quente for um exoplaneta, supostamente mais velozes são os seus ventos. O planeta com os ventos mais velozes do sistema solar é Neptuno, cerca de 2.500 km por hora em Neptuno. Neste estudo encontramos exoplanetas com ventos, imagina tu, entre os 7.500 e os 25.000 km por hora. Quanto mais quente for o exoplaneta, supostamente deveria ter ventos mais velozes. Tem lógica, parece que é uma panela em ebulição e, portanto, deve ser tudo muito veloz nesses exoplanetas. Mais uma vez, como aconteceu na história anterior, Jorge, acontece precisamente o contrário.
Nestes exoplanetas foi detectado que, quanto mais quente forem, menos velozes são os seus ventos. O que é que dizem os cientistas? Deve ter a ver com isto que nós estamos a ver aqui nestas ilustrações, que mostram, neste caso, o campo magnético do nosso planeta. Estes exoplanetas, muito provavelmente, terão um campo magnético que atua como um travão magnético aos seus próprios ventos. Isto é notável porque é a primeira prova, mais ou menos direta, de campos magnéticos noutros planetas, fora do Sistema Solar. Ponto número 2, muito interessante. São tudo planetas que orbitam muito próximo das suas estrelas. Quer dizer que as condições para se formarem um campo magnético e, sobretudo, ser sustentável este campo magnético deveriam ser muitíssimo complicadas. Deveria ser quase impossível encontrar campos magnéticos tão próximos das estrelas. Mas eles estão ali, nestes 7 exoplanetas. E, portanto, os campos magnéticos são fundamentais, por exemplo, para nós termos vida na Terra, para nos proteger da radiação perigosíssima da nossa própria estrela. E o que diz-nos este estudo é que mesmo em planetas muito próximos das suas estrelas, muito quentes, é possível haver campos magnéticos. Mais do que isso, são campos magnéticos que podem também regular a velocidade dos seus próprios ventos e, ainda por cima, neste sentido, ao contrário daquilo que nós esperávamos. Quanto mais quente for o exoplaneta, mais forte é esse travão magnético e, portanto, menos velozes poderão ser esses ventos. E, portanto, repara como temos aqui duas histórias com resultados completamente inesperados, ao contrário daquilo que os astrónomos pensavam. No primeira história, uma galáxia que roda muito devagarinho quando devia rodar depressa, e neste aqui, ventos que são travados por campos magnéticos. Quanto mais quente o exoplaneta, menos velozes são, maior esse travão magnético. Muito bem, Miguel, estamos quase a terminar. Fechamos aqui com o destaque da semana, não é? Vamos ter uma despedida marciana. A NASA despediu-se da sonda Maven, que desde 6 de dezembro não comunica com a Terra. Ela deu uma volta pelo outro lado de Marte e deixou de contactar com a Terra e entrou num modo um bocadinho desorientado na sua órbita. A Maven foi a primeira sonda desenhada pela NASA para estudar o efeito da radiação do Sol na atmosfera de Marte e como é que isso pode ter propiciado o desaparecimento dos seus grandes oceanos, que nós temos quase a certeza que Marte terá tido. Portanto, é uma despedida da Maven. A NASA passa a ter apenas 2 órbitas a girar à volta de Marte e são 2 órbitas que também estão lá desde o início dos anos 2000. A Maven, Jorge, é notável, esteve desenhada para funcionar apenas 1 ano. Durou 10 anos. 10 anos, tal como as 2 outras órbitas que a NASA tem e que também já estão a funcionar há muito tempo. Mas despedimos de Marte, da sonda marciana, mas damos as boas-vindas. Olha, são as últimas imagens na Terra do poderosíssimo telescópio espacial, vai ser colocado a 1,5 milhões de quilómetros da Terra, no ponto L2, é o Nancy Roman Telescope. Vai olhar para o universo no comprimento de onda do visível e infravermelho e, portanto, este sim é uma espécie de sucessor do Hubble e, para teres uma pequena ideia da capacidade de análise, processamento de dados deste telescópio, o que levaria, por exemplo, 2000 anos ao Hubble para fazer processamentos de imagens, o Nancy Reagan vai utilizar apenas 1 ano de velocidade de processamento. Vai conseguir analisar 200 vezes maior o campo do céu do que o próprio telescópio espacial Hubble. Vai ser fundamental para percebermos melhor o que é matéria escura e energia escura do universo. Os 2 maiores constituintes do universo nós não sabemos do que é que são. E vai ser lançado no final de agosto ou inícios de setembro e vamos esperar por uma autêntica revolução. E repara, já temos o James Webb a revolucionar e este também vai ser outro telescópio revolucionário. Muito bem, Miguel, ficaremos atentos a este novo telescópio. Obrigado. Atualizamos toda a informação à hora certa. Até já.